Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Esse dia de terça-feira tá aqui meio chuvoso aqui em Santa Rita, na Paraíba, perto de João Pessoa. Nessa manhã gostaria de convidar vocês para a gente ler a palavra de Deus no capítulo 2 de Isaías. Amém? Mas antes gostaria de louvar um hino. Amém? Que se chama Os Guerreiros. Amém? E diz assim: isso aqui é um povo que quer estar com Cristo, reunido com Cristo, na frente, na batalha, lutando contra todas as coisas inimigas, contra as coisas que Satanás faz para matar as pessoas, para matar a fé das pessoas, tirando a fé das pessoas e colocando aonde Deus não quer. Deus quer a fé nele. Ele é que é o Criador. Amém? Então esse hino fala a respeito disso. Os guerreiros, amém? A nota do hino é lá e diz assim: os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente o encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. És os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não o vês com que valor combate contra o mal. Podes tu ficar dormindo mesmo vacilante, quando ataca outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dai-te pressas, não vacile, hoje Deus te chama para viles pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o fio tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reída. São os poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de que furiosos a quer tragar.
Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém? Deus abençoe. Agora vamos ler a palavra de Deus aqui em Isaías capítulo 2. Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos chamando para uma reflexão, para uma conferência, pois, Jesus, tudo o que nós desejamos é estar preparado para quando o Senhor vir buscar o teu povo, eu estar preparado. Eu sou esse povo, Pai, que o Senhor derramou teu sangue na cruz para me salvar e salvar a minha família e salvar todos quanto o Senhor envia através de mim, Pai. Então, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor faz por nós. E agora, Jesus, quero pedir, Pai, que o Senhor venha, ministre a tua palavra para nós através desse capítulo. Leia, Pai, para a gente. Bote em nossos corações a tua vontade, o que o Senhor deseja para que a gente compreenda através dessas palavras. Pois essas palavras são a tua mente, Pai. É assim que eu creio e é assim que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, todos que vão abrir seus corações para escutar a tua palavra nesta manhã. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, gente, vamos ler aqui o capítulo 2 do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele cobriu 4 reis, né? Ele cobriu Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Amém? Ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e rei de Judá. Bom, então essa mensagem aqui, capítulo 2, fala a respeito da glória futura do verdadeiro Israel, juiz preparatórios. Ó, o dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. Amém? Então eu vou ler nessa Bíblia aqui, que eu gosto muito e compreendo ela através das palavras. Vamos ler comigo? Amém? Então ele diz assim: esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém, que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos, e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá. E dirão assim, vamos subir ao monte do Senhor, vamos ao templo de Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer, e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém. Amém. Do monte Sião ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para a batalha. Venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. O dia do Senhor. Ó Deus, tu abandonastes o teu povo, os descendentes de Jacó. Pois o país está cheio de médios e da Filisteia, e de adivinhos que vêm do Oriente. O teu povo segue costumes estranhos. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro. Não se pode calcular a riqueza e não é possível contar os seus carros de guerra e cavalos, mas o país está cheio também de imagens. O teu povo se ajoelha diante dessas imagens. Eles adoram aquilo que eles mesmos fizeram. Porém, todos serão humilhados e envergonhados. Ó Deus, não os perdoes. Vão procurar esconderijo nas cavernas, cave buracos no chão, a fim de escapar da ira de Deus.
da glória majestosa do Senhor. Virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados, e somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Naquele dia o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos os que pensam que são importantes. Ele destruirá os altos e majestosos cetros do Líbano e todos os cavalos da terra de Bazar. Ele arrasará todas as montanhas altas e os montes elevados. Ele derrubará todas as torres altas e as muralhas fortes. Ele afundará todos os grandes navios e os barcos mais bonitos. Naquele dia os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Amém. E todas as imagens desaparecerão quando o Senhor aparecer. Os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão nos buracos profundos, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Naquele dia todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar e os deixarão para os ratos e os morcegos. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados. Eles fugirão para as cavernas e se meterão nas fendas das rochas, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Não confie mais nos seres humanos, pois são mortais. Será que eles valem alguma coisa? Bom, gente, aqui muitos já sabem, né? Muitos os moradores caíram em quê? E ficar seguindo religião, seguindo falsos deuses, criando imagem, colocando, idolatrando, tá entendendo? A coisa tá pervertida, a coisa tá muito, muito pervertida. Mas é nessas horas que Deus surge com uma mensagem verdadeira que vai te colocar diante dele, limpo igual a neve, limpo igual a lã. É assim que Deus promete. Quando há escuridão, há luz, porque Deus é a luz. E ele diz, haja luz, e a luz veio sobre a terra. Então a coisa está muito pervertida, a coisa está horrível e Satanás quer mais. Satanás quer mais ainda. Só que Deus, ele tem um limite para tudo. Ele tem um limite para o dia e tem um limite para a noite. Tá entendendo? Então, a noite passa, o dia vem, né? Então, se ele prometeu uma luz do entardecer, então a luz vai brilhar. E essa luz, gente, é uma mensagem verdadeira que vai te tirar do atormento, da escuridão e te trazer para a luz. A luz, irmão, é a tua calma. A luz é você viver em paz com Deus. A luz é você entregar sua vida a Jesus Cristo como Ele deseja na sua palavra. Porque essa palavra é a dele. Não é a minha, não é a de ninguém. A palavra é de Jesus Cristo. Então, se você está atormentado por coisas do mundo, não sabe mais o que fazer, porque ninguém sabe mais o que fazer. A coisa está tão descontrolada que a gente está sem saber o que fazer. Mas Deus tem tudo sob controle. Nem pense que Deus está no controle de tudo. Você só precisa se ajoelhar no seu quarto, pedir a direção a Ele. Senhor, aonde está o teu caminho? Porque tem muitos caminhos, mas só um é verdadeiro. Só um tem a direção que entrega aos braços de Cristo. Ele diz, eu sou o caminho. Então o caminho só tem um, é o dele. Então esse caminho tem que ser um caminho limpo, sem mentira, sem falsidade, sem coisas erradas, sem adultério, sem sabedoria, sem querer botar os outros para trás. Não, é um caminho provido por Deus, que é o Filho dele. Então ele diz, crê em mim e será salvo tu e tua casa. Amém. Mas tem o caminho. O caminho não é só você crer, você tem que caminhar. Você tem que achar esse caminho, porque ele mostrou uma maneira que a gente temos que encontrar ele e seguir nesse caminho. Atos 2:38 nos mostra isso.
É se arrepender dos nossos pecados, ser batizado no nome dele e viver uma vida com ele. Tá entendendo? Viver os ensinamentos dele, que é o quê? Viver os ensinamentos da Bíblia Sagrada, a palavra dele. Porque passará céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Então não é só você pedir perdão e ser batizado no nome dele, não. Você tem que viver. E viver o que é a palavra dele. Então ele tem um caminho. Ele é o caminho. E esse caminho tem sua maneira. Tá entendendo? Ele deseja que a gente caminhe da maneira dele. Do jeitinho que ele quer, não do nosso jeito. Tá entendendo? Então, gente, esse caminho é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele tem uma maneira. Então, a terra está desse jeito aqui, como Isaías fala, né? Como Isaías nos falou aqui, né? Tá pervertida, tá tudo aí, o povo sem saber. Gente, quando a gente não tem uma direção, a gente fica perdido. Mas Deus tem uma direção, ele tem Jesus Cristo, ele colocou Jesus Cristo aqui para ser o nosso caminho. E Jesus Cristo chamou seus profetas. Então o profeta é a direção de Deus, é a boca de Deus. Então ele trouxe uma mensagem. E essa mensagem é que vai nos conduzir nesses dias difíceis. Então esse é a luz do caminho. Esse é a luz do entardecer. É a voz profética, através de um profeta. Então ele usou um homem aqui na terra, porque Deus é espírito. Ele usou um homem aqui para falar, mostrar o desejo dele. Então, graças a Deus, hoje, eu vivo esses ensinamentos. Eu me arrependi, eu cumpri Atos 2:38. Por quê? Porque eu pedi perdão a Jesus Cristo. Fui até o sacerdote enviado por Deus, que me revelou. E eu fui até ele. Confessei que queria ser batizado no nome de Jesus Cristo, porque confessar a Jesus Cristo, eu já tinha confessado aqui em casa, no meu quarto. Eu me ajoelhei, pedi perdão a ele. Quando eu não tive dúvida a respeito da mensagem, eu fui lá, porque você tem que ter uma direção, e Deus me direcionou a essa mensagem Fé Perfeita, através do sacerdote Pastor César aqui na Paraíba. Só que Pastor César segue exatamente a luz do entardecer, que é uma mensagem profética, através do nosso profeta William Branham. E foi através desse casamento do profeta William Branham e do sacerdote Pastor César Augusto que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. E hoje eu vivo os ensinamentos dele. Então hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para quê? Para dizer a você que Deus tem uma direção correta aqui nessa terra. É um ministério profético. Porque um ministério profético tem o sangue de Jesus Cristo passado no obral da porta da casa. Então, graças a Deus, eu hoje vivo um ministério que Deus colocou aqui na terra. E esse ministério me colocará diante de Deus, limpo, sem meus pecados. Porque os meus pecados eu entreguei a Ele. E quando eu entreguei a Ele no meu quarto, como Mateus pede aqui que a gente entre no nosso quarto, feche a porta, se ajoelhe e confesse ao Pai que está em secreto. Eu confessei meus pecados, disse a ele o que tinha feito, disse uma coisa que ele já sabia, mas ele quer que a gente confesse. Confesse os seus pecados. Então eu me arrependi de meus pecados e confessei a ele. E pedi perdão. Então em seguida eu fui batizado no nome de Jesus Cristo. Não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, como as denominações batizam aí, como a religião romana batiza as pessoas. Então eu fui ao contrário a tudo isso. Eu fui até o profeta, fui até o sacerdote, fui até Moisés, fui até Arão e me batizei no nome de Jesus Cristo. Foi assim que Deus me ensina na palavra dele. Então é assim que eu creio. Então hoje se cumpre em minha vida São Mateus 16. São Mateus 16:16 eu posso ler para vocês. Por quê? Porque isso a palavra de Deus me garante. E passará céus e terra, mas as palavras dele não há de passar. Então aqui, o que é que se cumpre hoje na minha vida? O que é que se cumpre hoje? Em todo filho de Deus que entrega a sua vida a Jesus, que se cumpre isso aqui, ó. Olha o que é que Deus, através de Marcos, nos ensina. Aqui fala da ressurreição.
Então hoje eu sou ressuscitado por Cristo. Jesus Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com ele, porque ele me chamou, ele me predestinou, ele me justificou com o sangue dele. Então hoje eu sou um cristão genuíno na palavra de Deus. É isso que eu sou. E é isso que eu vivo hoje em dia, com todas as tribulações ao meu lado. Eu estou vivendo o cristianismo da maneira como Deus pede, com algumas, ainda umas faíscasinhas que está sendo tirada, graças a Deus. Mas hoje eu vivo isso aqui, ó. Vou ler para vocês. São Marcos 16, versículo 15, diz assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo isso hoje aqui com vocês. Idem por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, como eu criei na mensagem, na palavra de Deus, como eu criei, olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ponto. Eu fico com a palavra de Deus. Se eu creio, eu fui batizado. Eu estou evangelizando. Eu estou pregando a palavra de Deus aqui com vocês. Eu não estou chamando vocês para mentira, eu estou chamando vocês para a verdade. Então, quando Deus libertou o povo de Israel, ele usou um profeta. Então, hoje eu sigo os ensinamentos do meu profeta William Branham. Graças a Deus. Não tenho dúvida a respeito dos ensinamentos dele. Sabe por quê? Porque hoje nós vemos o Novo Testamento. No Antigo, Moisés e os profetas. No Novo, Deus preparou 7 igrejas e 7 mensageiros. 7 estrelas, 7 igrejas, 7 anjos. Então eu vivo o anjo que Deus me preparou aqui na igreja de Laodiceia, que é o profeta William Branham. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso, porque ele me revelou, ele me mostrou a verdade a respeito da palavra de Deus. Então eu sigo os ensinamentos dele, porque os ensinamentos dele estão alinhados com os ensinamentos de Paulo, o apóstolo Paulo, né? E Paulo anunciou na palavra dele que seja quem for que anunciar outro evangelho que não seja o que ele ensinou, seja anátema. Então, graças a Deus, o nosso profeta William Branham segue os ensinamentos do profeta do profeta Paulo. E graças a Deus, aonde está Paulo, ele está hoje. Porque ele já está lá esperando, na sexta dimensão, esperando pelo grande dia quando Deus vai reunir seu povo e vem chamar para as bordas do Cordeiro. Então está lá o apóstolo Paulo, Pedro, João, todos que seguiram a palavra de Deus. E o William Branham está lá com eles também. Então, aonde eles estão, eu também vou estar. Eu apenas ainda não fui lá porque eles já estão lá esperando, porque eles não estão mais na carne, e sim no espírito. Eu ainda estou no espírito, eu ainda estou dentro da carne, mas quando essa carne for para... Se ela não for, a promessa é o seguinte, que esse corpo aqui que vocês estão vendo vai ser transformado como Abraão foi transformado, Abraão e Sara, para receber o filho da promessa. Quem é o filho da promessa da gente? É Jesus Cristo. Então a gente vai ser transformado para receber o Pai da glória, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Abraão e Sara foram transformados, eu e você, se aceitar os ensinamentos da palavra de Deus, também serão transformados. E se você é um eleito, e se você é uma ovelha de Jesus Cristo, você está ouvindo a voz dele. Amém? Então, isso está se cumprindo na minha vida. Quem crê, aqui, ó, versículo 15, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, como uma injeção, como uma vacina, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Amém? Mas tudo isso é em nome de quem? Do Salvador, que é Jesus Cristo. Só Ele é que cura. Só Jesus Cristo é que cura. Só Jesus Cristo é quem salva. Acabou-se. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. O Pai é a cabeça. Jesus Cristo é o corpo. É o corpo. O Espírito é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que comanda o corpo, a fala, os olhos, o ouvido, o nariz,
as mãos, os pés, é o corpo, é o Espírito. Então, Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele não é três homens como eu não sou três homens. Eu sou um só. Mas eu sou o Espírito que está dentro de mim. Eu sou a carne, mas eu sou o Filho. Ainda não sou Pai. Quem é Pai, ele é. Tem o ministério de Deus. Ó. Ele é Pai, ele é Filho e tem o Espírito da vida. Então ele não é três, ele é um, mas ele tem um nome. O nome do meu pai é Antônio de Lisboa Assis. Eu ainda não sou pai. Tá entendendo? Eu apenas estou no ministério do Filho, né? Quem é pai, mas eu não sou ainda, porque ainda não fui pai. Não que não desejo, não. Foi consequências que Deus predestinou assim, então assim está sendo. Amém? Então, eu também não posso negar que já tive uma... Como é que chama? Fornicar. Eu já forniquei com uma jovem aí e ela engravidou, mas no tempo ela ficou com raiva de mim devido às loucuras que eu vivia de vícios, de cachaça e essas coisas, e se aborreceu comigo e não deixou eu colocar o nome na menina. Mas foi a outro rapaz, eu estou falando isso que eu escutei da boca de um amigo meu, que ela disse a ele que eu era o pai da menina. Mas ela no tempo ficou com raiva e não deixou que eu registrasse a menina. Então eu não sou, talvez o natural, né? Mas lá perante a lei dos homens eu não registrei ela como minha filha. Mas tem isso aí, eu não posso me escapar disso, porque se isso vier ainda, então eu saberei, não. Ela falou, eu já estou sabendo, mas quando ela estava grávida, eu fui até ela e perguntei, minha filha, essa barriga aí, eu tenho parte nela e ela foi e me negou. Então pronto, então eu tenho certeza que perante Deus eu estou correto. Agora, se ela não quis que eu registrasse, aí foi dela, né? A decisão dela, tá bom? Porque isso eu não quero deixar isso para depois ser um espinho na minha carne, para depois chegar, eita, o irmão Antônio, não, eu estou falando a verdade. Então, pai, ele é filho e ele tem o espírito da vida. Então, ele tem a manifestação que Deus fez, ele mesmo fez a manifestação dele. Ele mesmo quis manifestar. Por isso que ele fez a gente imagem semelhante dele, semelhança dele. Então Jesus Cristo era o Filho. O que a religião não entende é isso e não quer. Sabe por quê? Porque confronta toda ela, confronta toda a organização que ela fez. Por isso que crucificaram Jesus, que eles não aceitaram o ministério. É isso que o povo não aceita, um ministério verdadeiro, que é o ministério do Senhor Jesus Cristo. Porque o ministério do Senhor Jesus Cristo tem isso aqui, ó. Tem um guia. Então o guia é o quê? É quem direciona. Quando a gente viaja, a gente deseja ir numa cidade. Nós desejamos ir numa cidade e chega lá, nós não sabemos para onde vai. Hoje tem um GPS, você chega lá, coloca, ó, eu quero ir para tal cidade. Então lá aquele GPS vai. Você pode estar onde tiver, ele sai assim, ó, fazendo o curso e vai te mostrando. Entra aqui, entra ali. E para nós chegar até o nosso Deus, o Criador, o Jeová do Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento, nós precisamos de uma mensagem. Esse é o guia que nos levará à presença de Deus, limpo e sem pecado. Então é um guia verdadeiro, que tem os ensinamentos corretos, como Paulo, o apóstolo Paulo, nos ensinou. Então é esse. A diferença é isso aí, que as igrejas não têm os ensinamentos corretos, só ficam com 2 ou 3 palavrinhas, mas não seguem. Mas pregam muito bonito. Eita, que coisa linda. Eu sou analfabeto, mas graças a Deus a Bíblia está aqui, ó. Eu não estou lendo meu pensamento, eu estou lendo a Bíblia, o pensamento de Deus. Então ele é que vai colocar no seu coração o desejo dele. Então se você prestar atenção, não em Antônio, mas sim na palavra, você vai compreender que Deus está chamando você para ter uma conferência com você.
De que forma? Com seu arrependimento e seu batismo no nome dele, para ele poder vir e revelar a você, sair com você mostrando aqui, ó, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Para os querubins sair na sua frente, na sua lateral, lhe protegendo. É isso que Deus deseja para você. Então, aqui nessa mensagem, eu vou ler só um parágrafo da mensagem Conferência, que fala aqui desse capítulo 1 de Isaías, mas como eu estou lendo o segundo, eu quero ler aqui no parágrafo 167 dessa mensagem Conferência. O profeta diz assim, olha: e vocês apenas membros de igreja, se vocês sentem que há algo mais profundo em seu coração, vocês serão infelizes, até que aceite esse Cristo, tá vendo? Assim, ponto. Vocês verão o verdadeiro e genuíno Espírito Santo operando em você, em pessoas. Vocês serão infelizes até que isto venha a vocês. É Deus chamando-os, rendam-se, saia de trás dos arbustos, das doutrinas, dos ensinamentos falsos, que é os arbustos, que é cobertura, religião é cobertura. Você veja que quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar uma folhinha lá no lugar onde você sente suas necessidades. Quando amanhece de manhã, você vai no banheiro fazer o quê? Pronto, então Adão e Eva pecaram. Eles foram e tiveram um momento de sexo lá e era contra a palavra de Deus. E eles fizeram, e então os olhos deles se abriram e eles perceberam que comeram da árvore errada. Tá entendendo? Então o que aconteceu? Eles colocaram uma folhinha de figueira na frente lá da sua frente, e eu não sei se colocaram atrás, não sei, mas tá mais para colocar na frente. Então ali eles perceberam que pecaram. Então todo mundo hoje em dia sabe o que é pecar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz o que é que devemos fazer e o que não devemos fazer. Deus determinou um anjo para a nossa vida. Tem um anjo do seu lado. Quando você faz uma coisa errada, ele dá um toque. Epa! Isso aí é errado. Veja que esse anjo um dia vai vir como o seu promotor. Ele vai te acusar. Eu não disse a você que não fizesse aquilo. Eu não falei para você não roubar. Eu não falei para você não pecar. Eu não falei para você não adulterar. É isso. Então, ninguém vai ficar errado diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele tem isso aqui, ó. A mente dele, ó. Então ele enviou os profetas e os sacerdotes para nos orientar o que nós devemos fazer. Então, se você não tem um profeta e você não tem um verdadeiro e genuíno pastor que prega e viva a palavra, você vive em tormento. Por quê? Porque você não tem segurança. Graças a Deus eu tenho segurança na palavra de Deus, eu tenho segurança na mensagem que Deus enviou e tenho confiança no sacerdote que hoje ministra a palavra para mim, que é o nosso pastor César. Porque eu vejo que ele prega e vive o que ele está pregando. Senão, Deus não tinha me enviado até ele. Porque quando eu me ajoelhei, eu pedi: Senhor, me mostre a verdade. Então, ele me guiou até essa mensagem. Então, eu comecei a assistir nesse pastor César através da TV Tambaú, aqui na Paraíba, e graças a Deus, Deus abriu meus olhos e meu entendimento, e ó, desceu, tá aqui já, ó, a palavra tá dentro do meu coração. Para sair daqui, ele tem que enfrentar uma legião de anjos que me protegem, e tem 4 querubins me protegendo. Então me orientando: opa, não vá por aqui, opa, por aqui também não, vá por aqui, ó, siga Jesus. É o que eu tenho feito na minha vida, seguido Jesus, e convido vocês para seguir Jesus. Então o que eu quero chamar vocês é para isso, para vocês crer na palavra de Deus e seguir os ensinamentos corretos através de um ministério sério, que prega a palavra completa, sem deixar pedaço. Não, ela é completa, porque Deus disse: quem tirar ou acrescentar, será tirado o nome do livro da vida. Sabe o que é o nome do livro da vida? Sua eternidade. Você perderá ela por causa que deixou uma palavrinha da Bíblia Sagrada e seguiu o ensinamento humano, teologia humana. Amém? Então, gente, é isso. Então aqui diz assim, né? Então,
Você diz, bem, eu pertenço à igreja. Isso não significa nada. Mais do que se você pertence ao rodeio, nada mesmo, nada contra a organização. Mas eu não estou contra o povo na organização, mas o sistema. Então, o que é que o profeta está dizendo aqui? Não é contra as igrejas, é contra o sistema, o sistema que elas vivem. Se elas vivem a palavra de Deus, então Deus está contigo. Mas se você não vive, Deus não está contigo. Então, Deus não é contra a igreja A, B, C, D, não. É contra a organização. O que é que aquela igreja segue? O que é que você segue? Quais são seus pensamentos? Quem é que te ensina? Será que ele ensina a palavra de Deus verdadeiro? Será que ele vive o que prega? Então Deus tem compromisso com você se você viver a palavra. Agora note isto. Agora encontramos essa sarça ardente. Deus sabia que aquele profeta estava com a vida fácil. Assim, ele decidiu que teria de falar com este profeta. Então ele selecionou um lugar, havia uma emergência. Ouve os clamores de meu povo, e há um homem que eu enviei para libertá-los, e ele está fraco e frouxo. Ó Deus, espero que ele chame um aqui esta manhã. Amém, Jesus. Isso é Deus falando com você. Ele está dizendo, ó Deus, espero que ele chame um aqui esta manhã. Os ministros para avivarem. Olhe a visão, estamos morrendo, o mundo está acabado, a igreja está apostatada, Deus está tentando chamar uma noiva a sair, amém? Quem é uma noiva? Se Deus está chamando uma noiva, é porque vai haver um casamento, então esse casamento está às portas, o noivo está vindo, e se você não estiver preparada para receber o noivo, você vai ficar fora da festa, porque o pecado está no mundo. Então vem o noivo para resgatar sua noiva, para o casamento celestial, que é o maior, que o mundo nunca viu, que é as bodas do Cordeiro. Então vai haver essa festa. Eu estou dentro da noiva, que é o corpo de Cristo, vivendo uma mensagem verdadeira e convidando a vocês a viver. Porque Deus está vindo, Jesus está vindo. Jesus é o noivo e ele vai levar sua noiva. Sabe quem é a noiva de Jesus Cristo? Eu e você, se viver e aceitar a palavra de Deus e os ensinamentos corretos. Amém? Então, quero convidar vocês no momento de oração. Amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado pelas tuas palavras, Jesus. Elas são a verdade. Então, Jesus, eu peço que todos que estiver, Pai, e forem escutar essa mensagem, que o Senhor possa revelar no coração deles a verdade a respeito do que o Senhor deseja para cada um deles. Mova o sobrenatural na vida dessas pessoas, como o Senhor moveu o sobrenatural na minha vida, mostrando a sua palavra e o seu mensageiro. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Venha, Jesus Cristo está te esperando para te dar a vida eterna. Amém?